Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço que deixe like, se inscreva no canal e comente sobre o que quiser, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Enfim, o primeiro reforço da Raposa nessa janela de transferências está perto de ser anunciado. Nessa quarta-feira, Luiz Sinisterra desembarcou em Confins e já está em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo por uma temporada. O Cruzeiro tem a opção de compra, o valor já está definido com o Bournemouth. Importante dizer que esse jogador é tipo de um jogador grande, havia sido contratado pelo Bournemouth por 140 milhões de reais. As primeiras palavras de Sinisterra com a camisa do Cruzeiro, abre aspas, estou muito contente de estar aqui em uma equipe como o Cruzeiro. Gratidão à torcida pelo recebimento, vamos dar muitas alegrias. O torcedor do Cruzeiro foi até o aeroporto para recepcionar o atacante colombiano. Só para completar, contar que o Sinisterra garante estar bem fisicamente, embora ainda falte ritmo de jogo. Atleta que chega para ser titular absoluto da Raposa. Havia contado para vocês pela manhã que Gabigol deve deixar o Cruzeiro, pelo menos essa é a ideia dele. Está bastante irritado com a falta de minutos com Leonardo Jardim. Quero falar agora sobre a possibilidade de o Cruzeiro contratar mais um ponta. Luiz Sinisterra está em Belo Horizonte desde a manhã dessa quarta-feira, passando por exames médicos para ser anunciado. Também especularam que Krapin Diatta, atacante senegalês de 26 anos de idade, que pertence ao Mônaco, interessa ao Cruzeiro. Essa informação foi divulgada por um portal chamado Africa Foot, que revelou também que a ideia do Cruzeiro era pagar algo na casa dos 6 milhões de euros, ou 38 milhões de reais para o Mônaco, jogador desde 2020 no futebol francês. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato para saber se o Diatta de fato poderia ser contratado, ponta direita, que contrasta com o fato de o Luiz Sinisterra jogar como ponta esquerda. E o Cruzeiro sempre deixou claro que quer duas contratações de atacantes, um para jogar em cada lado do campo. O Cruzeiro nega interesse nesse atleta, admite que existem tratativas para a chegada de um outro jogador, mas não é o Diatta esse alvo. Só o Hortelã, sou seu fã e te sigo desde a ESPN. Você acha que esses erros contra o Cruzeiro podem ser retaliação com a tentativa de candidatura do Ronaldo? Não acho não, Hortelã, até porque, sendo bem sincero, o Ronaldo hoje já não apita mais nada no Cruzeiro. E eu acho que é muita ruindade mesmo, cara. O lance do pênalti ontem é meio absurdo, né? O jogador do Mirassol, ele bate com a mão na bola, como se fosse vôlei. Depois até vi a declaração do Leonardo Jardim. O que mais me preocupa hoje no Cruzeiro é a queda física do time. Repara como o Cruzeiro vai bem nos primeiros tempos e cai no segundo tempo. Ele venceu recentemente. Caramba, tá chata essa tosse, hein? Ele venceu recentemente no primeiro tempo o Santos, o Mirassol, o Botafogo. Com o Ceará ele saiu na frente, mas tomou um empate. E no segundo tempo, ele perdeu de todos, menos do Botafogo, que ele empatou. Então a verdade é que o Cruzeiro de hoje é um Cruzeiro muito forte no primeiro tempo e um Cruzeiro com dificuldades na etapa final. Isso tem muito a ver com o desgaste que se exige para jogar da maneira como o Leonardo Jardim pede. E também com o fato de ele não confiar no banco de reservas. Ele não faz sempre as substituições, a todas as substituições. Enfim. Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari. Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano, ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá, contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3 milhões e meio de euros. Fiorentina havia o comprado por 1 milhão e 800 mil euros. E as primeiras críticas ao trabalho recente de Leonardo Jardim, treinador português que era super elogiado enquanto o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro. Bastou uma sequência ruim de resultados e as primeiras cornetadas vieram.
E isso está muito associado ao fato de o Cruzeiro fazer ótimos primeiros tempos e não conseguir manter essa qualidade na etapa final. Bora aos números. Últimas partidas do Cruzeiro. Vitória contra o Mirassol, contra o Santos e contra o Botafogo na etapa inicial e derrotas nas etapas finais para Mirassol, Santos e Ceará. Houve um empate com o Botafogo na etapa final e o Cruzeiro, que havia empatado com o Ceará no primeiro tempo, acabou sendo derrotado pelo Vovô na etapa final. Essa crítica se torna ainda maior quando percebe-se que o Leonardo Jardim mexe pouco no seu elenco. Por exemplo, na partida contra o Mirassol foram apenas 2 substituições. O Lautaro e o Matheus Henrique acabaram entrando e, entre outras coisas, o Leonardo Jardim morre no banco de reservas com o Gabigol, mesmo precisando do resultado. O Mirassol já havia conseguido um empate e o Cruzeiro com a necessidade de fazer mais um gol e o Gabigol não foi utilizado. Leonardo Jardim foi perguntado sobre o tema na entrevista coletiva depois do empate com o Mirassol e disse: tivemos 6 jogadores que normalmente atuariam que ficaram de fora nessa partida. O que ele quis dizer é que a qualidade do elenco não é tão grande e com ausências básicas do jogo ele se sentiu com um banco de reservas menos qualificado, até por isso não fez mexidas. Gostaria de saber muito a sua opinião sobre o tema, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Você falou o rei aí, do X1. Esse rei do X1 pode ser importante pro Cruzeiro, Vini? Muito importante, João, porque falta um jogador com esse perfil, com essa característica no elenco do Cruzeiro. O Jardim encontrou o time, o Wanderson, que hoje é o ponta do Cruzeiro, né, pelo lado esquerdo. Jogador de muita força, tem uma boa recomposição, mas às vezes fica devendo quando precisa partir para cima, quando precisa de um drible, de uma finalização. E o Sinisterra, ele, para mim, chega para ser titular se ele tiver condições físicas, né? Se ele realmente conseguir se adaptar novamente. Eu acho que é uma contratação que o Cruzeiro precisa muito desse jogador e o jogador precisa muito do Cruzeiro. Estava escondido na Premier League, não estava conseguindo jogar. Daqui a pouco tem Copa do Mundo, é um jogador que tem convocações para a seleção da Colômbia, então acredito que vai chegar também muito motivado para voltar à vitrine e ser visto também pela seleção da Colômbia. Como ele se encaixaria no time do Cruzeiro, ou como ele se encaixará no time do Cruzeiro? Acho que ele chega para disputar a posição com o Wanderson. São características diferentes, mas o Sinisterra é um jogador que vai para cima, é um jogador que gosta de cortar para a direita e bater para o gol. Então, acredito que não vai mexer muito no esquema tático, mas se ele for o jogador ali para ser a opção em relação ao Wanderson, ofensivamente o Cruzeiro ganha muito. E é um jogador que também ajuda na marcação. O Wanderson, no ataque, às vezes ele deixa a desejar. Então o Sinisterra tem mais qualidade técnica. Para mim, ele briga com o Wanderson. Então, você está pensando aí num ataque do Caio Jorge mais centralizado, do Matheus Pereira vindo ali com o suporte por trás e dele jogando aberto pela ponta. Eu acho que ele não vai mexer no Christian, que é um equilíbrio pelo lado direito, né? O Christian também não é o ponta, né? Mas é um jogador que joga aberto pela direita e sem o Christian o Cruzeiro perde muito. Então vai mexer, acredito que do lado esquerdo, onde o Sinisterra já está acostumado a jogar. Ô Rubens, conta mais aí da chegada do Sinisterra. Vamos ao trazer, Cruzeiro, Rubinho. Vamos trazer então o gringo, João, para falar aqui lá. no Bastidores. 8 horas e 12 minutos, foi recebido pelo nosso Lucas Barbosa, repórter do Digital da Itatiaia, o Sinisterra, né, que estava no Bournemouth da Inglaterra e também foi revelado pelo Once Caldas em 2016, teve uma boa passagem pelo futebol holandês no Feyenoord, mas depois conviveu com muitas lesões, né, o que acabou atrapalhando seu desenvolvimento, principalmente no futebol inglês. Vamos trazer aqui no Bastidores as palavras e a felicidade do Sinisterra, agora na capital de todos os mineiros. Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Obviamente, gracias a los fanáticos por el recibimiento. Soy muy feliz y bueno, espero tengamos muchas alegrías juntos. Luis, ¿cómo está su condicionamiento? Bien, me siento bien, he venido entrenando con mi equipo. Obviamente falta un poco de ritmo de competencia, pero voy a estar listo para competir lo más pronto posible. Pronto para jogar? Pronto para jogar? Eso esperamos todos. Espero estar dispuesto al técnico lo mais pronto possível e bueno, que podamos celebrar muito juntos. Você falou com o Jardim, alguma coisa assim? Ele já te falou? Já teve uma conversa com o Jardim ou alguém do Cruzeiro, assim, da comissão técnica? Sí, el profe me habló y me explicó un poco el proyecto
tienen muchas ganas de ganar cosas grandes aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro. Obrigado, Sinesterra. Ele que conviveu com lesões, tá, João? De outubro pra cá, participou muito pouco. Por isso, Cruzeiro vai aguardar os exames médicos, oficializar a sua contratação, depois ter o nome publicado no BID, para quem sabe ficar pelo menos à disposição no banco para o duelo de sábado contra o Internacional e quem sabe também uma minutagem maior contra o Atlético já na próxima semana. Mas foi, João, no Feyenoord da Holanda, onde ele teve, né, um desenvolvimento, fez 113 jogos, uma boa sequência, 35 gols, aí foi pro Leeds da Inglaterra, já participou menos, 26 jogos, 8 gols, e no Bournemouth da Inglaterra, realmente ele fez poucos jogos, apenas 14, agora tenta, né, recuperar seu futebol, é um cara que já passou pela seleção colombiana, tem já 18 jogos com 5 gols e sonha, quem sabe, em participar de uma Copa do Mundo e poderia buscar isso aqui na Toca, João. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias da Raposa.